Bem-vindos a mais um webinar. Esta é uma iniciativa conjunta da Zero, da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal, e da Biofuel Watch. Num cenário de crise climática, à qual se junta uma crise energética, a biomassa é uma aposta da União Europeia, alegadamente porque é renovável e, por outro lado, porque é neutra em carbono. Mas a queima de árvores para energia prejudica o clima, prejudica a biodiversidade e a qualidade do ar, custando anualmente milhares de milhões de euros, para além de que ameaça a indústria da madeira, que é responsável pela produção de produtos de valor acrescentado que permitem o sequestro de carbono a longo prazo. Se por um lado é importante reduzir a utilização de combustíveis fósseis, também não deixa de ser verdade que a floresta é um dos principais aliados no combate às alterações climáticas com o sequestro de carbono. Desde 2002, quando a União Europeia promoveu pela primeira vez a queima de madeira para a produção de eletricidade renovável, assistiu-se à perda de 25% da capacidade sumidor de carbono nas florestas europeias. Quando se fala em floresta e na sua utilização para a produção de energia, são muitas as interrogações e preocupações. Hoje, contamos com um painel de convidados que nos vão ajudar a refletir e a debater sobre este tema. Começando logo por apresentar o meu primeiro convidado, trata-se de Paulo Pimenta de Castro. Paulo Pimenta de Castro é licenciado em Civicultura pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, foi docente no ensino profissional na área florestal, técnico superior na Confederação dos Agricultores de Portugal, secretário-geral da Federação dos Produtores Florestais de Portugal e da Associação Nacional das Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Integrou o Conselho Consultivo Florestal do Ministério da Agricultura e foi perito no Conselho Consultivo das Florestas e da Cortiça junto da Comissão Europeia. Atualmente é consultor e preside a direção da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal. Paulo Castro vai falar da insustentabilidade da floresta. Antes de passar a palavra ao Paulo, informo que este webinar será gravado e posteriormente disponibilizado no YouTube e que todas as questões poderão ser colocadas no espaço para questões e respostas disponível por parte do Zoom. E então passo a palavra ao Paulo Pimenta de Castro. Boa noite, Nuno. Obrigado. Cumprimentar os nossos colegas do painel, o Oliver e a Fernanda. É um prazer estar neste evento coorganizado com a Zero, com a Biofuel Watch. A intervenção, de facto, é sobre a questão da sustentabilidade das florestas. E antes convinha nós começarmos por definir do que é que vamos falar. Quando se fala de biomassa, nós temos a biomassa primária e a biomassa secundária. A biomassa secundária, ou florestal secundária, é aquela que decorre de uma utilização industrial, das costaneiras, de serradura, enfim, daquilo que são depois os resíduos, quer do processamento para a celulose, quer do processamento da pizza. Relativamente a essa, num processo de resgate, não temos, enfim, qualquer obstáculo a que venha a ser valorizada para fins energéticos. A secundária é aquela que resulta, de facto, da transformação industrial. O problema coloca-se ao nível da biomassa florestal primária. E dentro desta temos aquela que se chama, do meu ponto de vista erradamente, residual. Na prática, nós estamos a falar, enfim, não temos na floresta resíduos, do ponto de vista legal. O que temos é sobrantes esses que podem ser de operações de condução cultural, enfim, da silvicultura ou da exploração florestal. Portanto, toda a componente de operações de abate, curagem, extração de madeira das matas. E, de facto, daí resultam alguns sobrantes que podem, em alguns casos e em determinadas proporções, serem valorizados para fins energéticos, nomeadamente aquele fim que tem maior eficiência, que é a produção de energia calorífica. Geralmente é um processo que ocorre em proximidade
e, portanto, em que, digamos assim, os custos operacionais e os custos em termos de, se quiserem, de pegada ecológica são relativamente baixas. O problema põe-se mais ao nível da produção de eletricidade, sobretudo com unidades de maior capacidade média e de grande capacidade, com percursos de longas distâncias e onde esta biomassa florestal de sobrantes apresenta um conjunto largo de inconvenientes. Um dos inconvenientes tem a ver com a grande quantidade de sílica que é transportada e, portanto, e que causa grandes problemas em termos de funcionamento das próprias unidades de produção ou de queima para a produção de energia. Na realidade, o que nós vemos, ainda dentro desta biomassa florestal primária e em muitos dos parques das unidades, quer de produção de pellets, quer da queima direta para energia, não são exatamente apenas sobrantes, mas são muito troncos. E aí, de facto, a questão muda completamente de figura, quer dizer, porque os troncos, à partida, implicam o derrubo de arvoredo, e o derrubo de arvoredo, sobretudo, de floresta autóctone, incluindo aqui necessariamente o pinheiro bravo, num país, enfim, em que as situações não são famosas em termos de política florestal, em termos de conservação do coberto arbóreo. Temos depois ainda dentro desta biomassa florestal primária aquilo que se chama de culturas energéticas, e nas culturas energéticas a documentação da Comissão Europeia ou de centros de investigação próximos da Comissão Europeia desaconselham vivamente, quer em termos de emissões, no nível de emissões, quer em termos, sobretudo, da perda de biomassa, a que essas culturas energéticas, pela sua intensificação, causam. A queima de biomassa tem, do ponto de vista da sua queima, gerado um conjunto de estudos que têm a ver com a questão das emissões, têm a ver com a questão da poluição e também da biodiversidade, em que, de facto, têm revelado panoramas pouco promissores, digamos assim, quer em termos de acréscimo do nível de emissões de gases de efeito de estufa, quer ao nível da poluição atmosférica e do ruído, sobretudo junto destas unidades industriais, mas aquilo que me parece mais importante, e agora no momento em que decorre a COP15 relativamente à biodiversidade, tem exatamente a ver com o risco associado à perda de biodiversidade. E neste aspecto importa recordar dados da OCDE, em que dentro dos Estados-membros da União Europeia, aqueles que tiveram a maior perda relativa de áreas naturais e seminaturais, como disse, ao nível da União Europeia, de facto são a Estónia e Portugal. E, portanto, daí o cuidado acrescido que, em termos de política florestal, deveria haver no sentido de evitar, pelo excesso de procura sobre os recursos florestais, maior perda destas áreas naturais e seminaturais e, portanto, associada à perda de biodiversidade. Há um relatório do Parlamento Europeu, datado de 2013, que já evidenciava à data um desequilíbrio entre a procura por biomassa florestal e aquilo que seria estimado como oferta. O que ocorreu, sobretudo após 2016, ou desde o início de 2016, é que ocorreram um conjunto largo de licenciamentos de unidades, quer de produção de pellets para energia, quer de queima direta de biomassa, que de facto, do nosso ponto de vista, e não havendo dados públicos que o contrariem, vieram agravar, de facto, esse déficit entre a procura e a oferta. Déficit esse que, como disse, para além de ser um problema industrial, é sobretudo um problema ambiental, já que está associado, ou já que pode fomentar maior perda de biodiversidade. E necessariamente maiores emissões de dióxido de carbono, sobretudo quando associado a cortes rasos.
No caso da utilização excessiva, para além da questão da biomassa, enfim, já que vivemos agora num período de chuvas relativamente fortes, convém relembrar a associação que existe entre a floresta e os espaços florestais e a redução do risco de cheias. E, portanto, obviamente que uma pressão exagerada sobre os espaços florestais não só provoca danos aos solos, como de facto reduz a capacidade de armazenamento de água nos solos e necessariamente aumenta o risco de perda dessa água e de provocar inundações. Um aspecto que enfim, afigura extremamente importante neste contexto da utilização da biomassa para energia são os dados dos inventários florestais nacionais, dados esses que reportavam uma situação de desflorestação, não é só de perda de coberta arbórea, é claramente mudança de uso dos solos ocorrida entre 1995 e 2010, se bem que existam dados da FAO, obviamente alimentados por fontes nacionais, reportam um decréscimo de cerca de 1/4 de milhão de hectares, 250 mil hectares, ocorridos entre 1990 e 2010. É certo que o 6º Inventário Florestal Nacional, portanto, com base em dados de campo de 2015, reportam um acréscimo de área. Enfim, se nós nos reportarmos uma perda de 150 mil, houve uma recuperação de 60 mil hectares, que enfim, tem um significado relativo. Agora nós estamos a falar, sobretudo, de floresta jovem, áreas florestais jovens, portanto ainda com pouca capacidade de gerar matéria-prima adequadamente retirada para a produção de energia. E aqui reforço, deveria ser, sobretudo, purificada. Estes 60 mil hectares, importa também dizer que são, sobretudo, metade desta área relativa a espécies exóticas e invasoras e só a outra metade relativa a espécies autóctones. E, de facto, quando nós falamos em desflorestação, no período anterior, estamos sobretudo a falar de perda de floresta autóctone e, portanto, aquela que neste momento mais alimenta a indústria da bioenergia, seja de queima direta, seja de produção de petróleo. E, portanto, daí, do ponto de vista político, deveria haver, e não existe, do nosso ponto de vista, um acréscimo de preocupação. Portanto, os contínuos licenciamentos que têm havido, sobretudo após 2016, acrescem agora com aquilo que se reporta como um investimento verde da alteração, da mudança do tipo de energia que alimenta as caldeiras das empresas de celulose, nomeadamente da passagem do gás natural para a queima de biomassa, o que aos cidadãos é vendida como verde, mas, enfim, esse verde é extremamente discutível, já que vai aumentar, sobretudo, pressão sobre os espaços florestais, já de si extremamente pressionados, e há o risco ainda de fomentar a expansão de espécies exóticas. E a questão das acácias e da utilização das acácias é efetivamente algo que nos preocupa bastante, já que associado ou vendido, digamos assim, como um processo de controle das invasoras, a partir do momento em que essa matéria-prima virar, digamos assim, fonte de abastecimento para a indústria, o que tememos é que, de facto, venha a ocorrer uma expansão diária, até porque os transportes que temos visto deste tipo de espécies florestais ocorrem em viaturas abertas e, portanto, com o risco de espalhamento de sementes ao longo do percurso. Enfim, se associarmos isto depois às famosas faixas de gestão de combustível, o que podemos vir a assistir é aquilo que já assistimos em algumas regiões do território, a expansão destas espécies exatamente no seio das faixas de gestão de combustível. Enfim, afigura-se politicamente complicado sustentar como é que um país
que registra áreas absolutas, ou primeiro lugar em áreas absolutas ardidas na União Europeia, que possa fazer inventários de 10 em 10 anos. E, de facto, com esta pressão associada à pressão dos incêndios, é extremamente difícil compreender como é que temos inventários a 10 anos. Ou seja, o próximo inventário está previsto em 2025, sendo que o de 2015 só gerou resultados públicos em 2019. Enfim, como é que nós conseguimos corrigir políticas com dados fornecidos em tão largo, enfim, com um déficit tão longo de obtenção de dados, quando nós deveríamos, e enfim, há propostas feitas já nesse sentido, desde 2006 ou 2007, no sentido de termos pelo menos inventários florestais anuais. E, portanto, a figura de extremamente complicado, como é que o ICNF, nomeadamente, garante a sustentabilidade de parte dos licenciamentos, ou dos licenciamentos que são conferidos a novas unidades com base em dados extremamente ultrapassados. Quer dizer, nós depois de 2015 tivemos em 2016, 2017 e 2018 as maiores áreas absolutas ardidas na União Europeia. Enfim, e este ano tivemos o terceiro lugar, a seguir a Espanha e a Roménia. Mas o que importa aqui referir é que na área ardida passou, a partir de 2016, a ter predominância a área ardida em povoamentos florestais relativamente às áreas de mato. Se nós nos reportarmos este ano, nós temos na área ardida, em 2022, 50% ocorreu em área de povoamentos florestais e 40% em área de matos. Portanto, este é obviamente algo que nos devia preocupar e questionar relativamente ao excesso de pressão que existe sobre os espaços florestais. Enfim, quando nós vemos estudos sobre a implantação, eu não queria entrar muito por aí, que a seguir será dado destaque a esse aspecto, quando nós vemos a implantação de unidades de queima direta e de unidades de pellets, por exemplo, na região centro, a região, enfim, mais vitimizada por incêndios florestais, perguntamos, de facto, qual a durabilidade destas unidades. Enfim, nós, enfim, na região centro temos cerca de 20 unidades de queima direta de biomassa, enfim, e a questão que se coloca é até que ponto é que isto não vai degradar ainda mais os espaços florestais. É importante aqui realçar que, ao contrário da imagem que é vendida por parte do setor da bioenergia, o setor da bioenergia não reduz o risco de incêndios florestais. E isso a região centro comprova perfeitamente. Mas, pelo contrário, a indústria da bioenergia é hoje a grande beneficiada pelos incêndios florestais. Basta ver, neste momento, aquilo que foi a área ardida em 2022 e, portanto, a grande azáfama que existe para fornecimento desses ardidos à indústria de bioenergia. Quer o preço é mais reduzido, quer o teor de umidade também é menor, portanto, há aqui um duplo ganho por parte deste setor relativamente a outros que têm maior dificuldade na utilização dos ardidos. Já falei da questão das espécies invasoras e, portanto, do seu risco de utilização por parte desta indústria, sobretudo de queima direta, mas era importante também referir aquilo que diz respeito à valorização da floresta e o impacto que este setor da bioenergia tem na valorização da floresta. Efetivamente, o que nós conseguimos analisar, tendo em conta os dados das contas económicas da silvicultura, publicadas anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, é que tem havido um decréscimo substancial da perda de valor na floresta, ocorrido sobretudo do ano 2000. Obviamente que isso não seria responsabilidade nessa fase da bioenergia, mas o que é um facto é que quando valia 1% do PIB, neste momento e desde essa altura, desde o ano 2000, passou a oscilar entre 0,4% e 0,5% do produto interno bruto.
Portanto, não há claramente um contributo para a valorização da floresta por parte daquilo que podemos chamar de produção de madeira para trituração. Enfim, e aqui podemos associar quer aquilo que é produzido nos aglomerados, quer no que é produzido pelas celuloses, quer no que é produzido pela indústria de bioenergia. De facto, não são toda esta componente associada à produção de madeira triturada não tem revelado, muito pelo contrário, acréscimo de valor para a floresta, algo que se perdeu de facto com o decréscimo de valor na madeira serrada. Relativamente ao emprego, a indústria da bioenergia, de facto, gera problemas ao nível daquilo que são as indústrias florestais e também não são unidades que gerem emprego significativo. Por outro lado, estando associadas a este grupo ligado à madeira de trituração, está associada à produção de bens, podemos designar de ciclo de sequestro ou ciclo curto de sequestro de carbono. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto a madeira serrada, nomeadamente na utilização em construção ou em mobiliário, aquelas peças retêm o carbono durante décadas ou centenas de anos, a produção de madeira triturada está, regra geral, associada a bens de consumo imediato e, portanto, em que o carbono rapidamente é devolvido à atmosfera e, portanto, com um impacto muito reduzido naquilo que é vendido com uma neutralidade carbónica. Estes são, efetivamente, os aspectos que eu gostaria de realçar e dos perigos, de facto, de um excesso de pressão que é, enfim, evidente até pelo próprio Parlamento, como eu disse, desde 2013, pode causar nos recursos florestais nacionais associados a esses recursos que estão ao combate às alterações climáticas. Portanto, do nosso ponto de vista, estamos aqui a vender, perdoe-me, um gato por lebre e, efetivamente, esta indústria, naquilo que diz respeito à produção de eletricidade, tem mais efeitos nefastos do que efeitos benéficos. Enfim, vários estudos indicam um acréscimo de emissões de carbono, inclusive relativamente àquilo que são combustíveis fósseis. Portanto, existem efetivamente soluções dentro daquilo que são as energias renováveis. Do nosso ponto de vista, a biomassa, enquanto a biomassa florestal concretamente, enquanto fonte renovável para fins energéticos, é altamente questionável. Enfim, esta era a nota que eu gostaria de deixar. Paulo, muito obrigado pela apresentação, com informação muito pertinente e muitas interrogações. Passando ao Oliver Munion. O Oliver é um ambientalista há quase 20 anos, com quase 20 anos de experiência, 10 dos quais a trabalhar nos temas da bioenergia, nos temas da floresta. Ultimamente o seu trabalho tem sido focado na indústria dos pellets de madeira e está a apoiar, ultimamente está a apoiar o trabalho da Zero e da Biofuel Watch em campanhas contra a queima de madeira em escala industrial. O Oliver vive em Portugal, na região do centro, onde se concentram algumas das unidades industriais de queima de biomassa e numa zona que foi atingida pelos trágicos incêndios de 2017. Ele está cada vez mais preocupado com a situação da floresta portuguesa. Oliver, passo-te a palavra. Muito obrigado, Nuno, e boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui a falar com vocês todos. Vou só partilhar a minha ecrã. Ok, aqui está. Pronto, a sustentabilidade da indústria da energia da biomassa em Portugal assenta em 3 mitos principais. A primeira é que a madeira queimada nas centrais ou transformada em pellets é toda biomassa residual, de baixo valor ou sobrantes industriais. A segunda é que a queima desta madeira é núcleo de carbono,
porque o crescimento de novas árvores reabsorve o carbono emitido. E a terceira é que a queima de biomassa residual ajuda a reduzir o risco de incêndios. Vou-me concentrar nos dois primeiros, pois o Paulo já tratou um pouco da terceira questão, e vou tentar avaliar a quantidade de madeira que está a ser utilizada para a energia, de onde vem e quais é que podem ser os impactos climáticos. Portanto, a indústria de energia de biomassa em Portugal envolve três setores principais, que são as centrais de biomassa dedicadas, que é a imagem da esquerda. Então, essas centrais dedicadas que produzem eletricidade. Também temos as centrais de biomassa de eletricidade e também de cogeração, que estão por dentro das fábricas de celulose. E também temos a indústria de pellets de madeira, que está na imagem na direita. Não se preocupem com as cores, esta imagem tiramos de uma publicação que foi lançada este ano, mas é só para mostrar onde é que são as fábricas, as centrais e também as fábricas de pasta e papel. E também para mostrar como estas indústrias, como o Paulo também já disse, como elas concentram-se nas zonas do centro e norte do país, principalmente. Então, no total, são mais de 800 megawatts de capacidade de biomassa instalada em Portugal, e a indústria de pasta e papel, ou seja, as celuloses, são o grande player neste setor. São responsáveis por cerca de 3/4 da eletricidade produzida a partir de biomassa anualmente, sendo a Altri, através da empresa Greenvolt, o maior produtor, que é responsável por cerca de metade da produção anual. O setor de eletricidade de biomassa dedicado é menor, mas ainda é significativo. E como vamos a vir da Fernanda depois, essas centrais podem ter impactos significativos nas comunidades à volta e também no meio ambiente. A indústria de pellets de madeira, em 2021, no ano passado, produziu cerca de 800 mil toneladas de pellets, e para fazer isso foi preciso por volta de 1,5 milhões de toneladas de madeira. Esta indústria é virada às exportações, então exporta cerca de 2/3 dos pellets que produz, e esses pellets vão principalmente para o norte da Europa, para serem queimados em centrais a carvão convertidas para queimar biomassa, como o Drax, no Reino Unido. O Drax é a maior central de biomassa do mundo. E, de facto, o Drax é o maior consumidor de pellets portugueses, queima anualmente cerca de 1/4 do que produzimos cá em Portugal. Então, muita madeira que é usada pela indústria dos pellets, que vem das florestas cá em Portugal, é exportada para ser queimada no estrangeiro, no Reino Unido também. Em termos das estimativas da disponibilidade de biomassa residual e sobrantes industriais, e a quantidade que é consumida a cada ano, essas estimativas variam muito, como o Paulo já descreveu, e o que eu apresento agora são números baseados em muitas fontes diferentes, e se quiserem saber mais informações e de onde vêm estas estimativas, podemos falar mais por e-mail, é só me mandar um e-mail. Como mostra aqui neste gráfico, existem cerca de 3 milhões de toneladas de biomassa florestal residual e também resíduos industriais disponíveis para a geração de energia a cada ano. Mas, como podem ver, o consumo atual já supera isso. Em 2021, no ano passado, a indústria de pellets usou, como já disse, cerca de 1,5 milhões de toneladas de madeira,
As celuloses queimaram cerca de 2,1 milhões de toneladas e grande parte da qual que foi queimada pelas celuloses foi adquirida de fora das fábricas de pasta. Enquanto a disponibilidade de resíduos e sobrantes não está prevista para aumentar, então este número de por volta de 3 milhões de toneladas vai manter-se, a demanda por biomassa criada pela indústria de bioenergia certamente vai aumentar. Este ano, a capacidade de produção de pellets de madeira aumentou cerca de 50%, devido à construção de novas fábricas de pellets. E também há planos do governo de criar mais 60 megawatts de centrais municipais de biomassa em Portugal, que também vai aumentar significativamente a demanda do sector para biomassa. Além disso, é também provável que a indústria de celulose vai querer substituir mais caldeiras, principalmente de gás, por biomassa, como o Paulo também falou, ou mesmo as celuloses talvez vão querer construir novas centrais elétricas de biomassa dentro das suas fábricas. O que isso significa é que a indústria não está apenas a usar resíduos e sobrantes, mas que a madeira de maior valor e rolaria em particular, troncos, está a ser usada em grandes volumes. Isso pode ser visto claramente, por exemplo, quando olhamos para as fábricas de pellets de madeira. Pronto, isso aqui na foto é o que os produtores querem que pensamos que está a ser usado para produzir pellets. Então esta foto é do site do Grupo Visabeira e está a dizer-nos que uma das suas fábricas de pellets, a Pinewells, em Arganil, no centro do país, utiliza só resíduos florestais. Mas a realidade é bem diferente. E basicamente grandes volumes de rolarias estão a chegar às portas da fábrica e a ser transformados em pellets, como estas fotos do sítio mostram. A imagem da fábrica no Google Earth também mostra claramente grandes pilhas de rolaria à espera de serem transformados em pellets. E por acaso esta fábrica é um dos principais fornecedores da Drax em Portugal. Então sabemos que pellets produzidos aqui estão a ser queimados em centrais convertidas na norte da Europa. A situação também é muito semelhante em muitas outras grandes fábricas de pellets em Portugal. Então isto é Pellets Power em Mortágua e mais uma foto do Futera Fuels no Valongo. O pinho é a espécie principal utilizada pela indústria de pellets. E só queria mostrar algumas estatísticas do Centro Pinos, que também se preocupa muito com a quantidade e o tipo de madeira que a indústria está a utilizar. Então estes infográficos mostram que os pellets e a biomassa já representam 1/4 do consumo total de pinho em Portugal. Mas apesar disso, a produção de pellets é responsável por apenas 3% do valor de exportação dos produtos de pino. E isto realmente mostra como a produção de pellets é uma indústria de alto impacto, mas de muito baixo valor. O Centro Pinos também destaca ainda como existe uma déficit estrutural significativo no consumo de pino em Portugal e que tem que ser compensado com importações de madeira. Não é nenhuma surpresa então que ao mesmo tempo os preços do pino subiram muito nos últimos anos e agora toda a indústria queixa-se de uma falta de matéria-prima. Eu também gostaria brevemente de examinar o setor da pasta, as celuloses, e 2 exemplos da nova capacidade de biomassa que foram apresentados como desenvolvimentos verdes.
também como falou o Paulo. Então, uma tendência crescente ao setor de celulose é construir novas centrais de biomassa que requerem mais biomassa do que as fábricas de celulose produzem, em termos de sobrantes, de casca e sardura. E isto significa que a biomassa adicional tem que ser utilizada ou trazida diretamente de fora das operações florestais. Então, essas centrais queimam principalmente eucalipto, mas é claro que ainda há impactos climáticos significativos associados a isso e aumenta a pressão em geral às florestas portuguesas. Então, o primeiro exemplo é a nova caldeira da biomassa do Navigator Company em Figueira da Foz. É a central de biomassa de cogeração para autoconsumo. Então, este não injeta eletricidade à rede, mas na mesma precisa de trazer 250 mil toneladas de biomassa florestal de fora por ano para abastecer esta central. O projeto é emblemático da estratégia de descarbonização que a Navigator está a seguir, e eles dizem que reduziu as emissões da empresa em 30% no ano passado. E isto também envolveu financiamento de milhões de euros do Banco Europeu de Investimento, por ser um investimento tipo green. Segundo exemplo é da Altri, é uma central associada com a fábrica de pasta e papel da Altri na Figueira da Foz, ao lado da fábrica de Navigator. É operado pelo Greenvolt, que é basicamente um subsidiário da Altri. É uma central de biomassa dedicada, então só produz eletricidade. É o maior no país desse tipo. No ano passado utilizou 420 mil toneladas de biomassa florestal e no total foi trazido de fora. Então, nesta central, eles não usam sobrantes da fábrica de pasta e papel. Este central tem uma eficiência muito, muito baixa, de apenas 22%. E uma das razões é que esta nova central é, na verdade, uma caldeira velha que antigamente queimou licor negro, que foi desativada e depois convertida. O que eles fizeram para financiar este central foi emitir green bonds e conseguiram 50 milhões de euros de financiamento. Para terminar, e para acrescentar ao que o Paulo disse, a situação das florestas em Portugal é profundamente preocupante. Os pinhais, floresta autóctone, está a desaparecer, e tenho aqui algumas estatísticas para mostrar isso. Então o ICNF recorda uma perda de 27% da área de pinhal até 2015. O Centro Pinos, mais uma estatística deles, é que o volume de crescimento de pinhal registrou um decréscimo de 37% entre 2005 e 2019. E também um estudo recente que mostra que um aumento impressionante da área florestal cortada em Portugal desde 2015. E também há um relatório recente que diz que o Portugal basicamente perdeu quase inteiramente o seu sumidor de carbono terrestre, e agora as nossas áreas florestais são uma fonte de emissões de carbono. Então, só para acabar, para a queima de biomassa, para produzir energia em Portugal ser verdadeiramente neutro em carbono, no mínimo os estoques de carbono florestais precisam de permanecer os mesmos. Mas isso claramente não está a acontecer cá em Portugal. Então, exatamente no momento em que deveríamos proteger as florestas e permitir que as árvores continuam a crescer, estamos a cortar e queimar cada vez mais em nome de energia renovável, e isto tem que parar.
muito obrigado. Eu tenho aqui o meu e-mail se alguém quiser me mandar e falar mais destes assuntos. Obrigado, Oliver, pela intervenção. Depois, no final, partilharemos também o teu contacto com os participantes. Passando à terceira intervenção, a palestrante chama-se Fernanda Gonçalves Andrade, é moradora na Grameneza, Fundão, há 50 anos. Depois de 4 anos de luta contra os problemas que chegaram com a instalação de uma central, estamos a falar da central de biomassa do Fundão, sentiu a necessidade de unir esforços, apelando à união dos moradores, todos os que residem próximo da central, para a defesa mais consistente dos direitos humanos de quem lá reside, que foram afrontados com esta concentração, com esta construção, sem qualquer consulta a quem reside na área. Foi assim que nasceu a Associação de Moradores do Sítio da Grameneza. Porque viver ao lado de uma central de biomassa, segundo os moradores, é um inferno. Vou passar a palavra à Fernanda para que nos conte, na primeira pessoa, o que é viver próximo, quase ao lado de uma central de biomassa. Ora, muito boa noite. Estão-me a ver? Sim, Fernanda. Estou? Tá. Então, pode só baixar um bocadinho a câmara, se der. Ok, assim, isso, já vou? Ótimo. Obrigado. É que tenho a central ao fundo, como podem ver. Não sei se conseguem visualizar a central de biomassa. Estou aqui à janela. Como já foi dito, portanto, eu vivo aqui desde sempre, nesta zona, na Grameneza, e em 2018 fomos confrontados com o aparecimento da construção desta central, que começou pouco a pouco a surgir. Não fomos consultados, segundo consta, houve uma consulta pública, só que deve ter sido tão discreta que ninguém daqui soube o que estava a passar. Como é óbvio, isto emite imenso ruído. Eles trituram também aqui as madeiras, e quando eu digo madeiras é árvores saudáveis, não é de maneira nenhuma a biomassa de que tanto se fala. Isto, quando os trituradores estão a moer essas árvores, é um som horrível, não se aguenta. Para além do som horrível, do ruído que emite, é as poeiras que se levantam, caminhões, trituradores, ou seja, isto fica instalado um autêntico inferno em redor destas habitações. Eu, por exemplo, estou a cerca de 300 e tal metros da central. Tenho ali vizinhos que estão a pouco mais de 100 metros. Nunca mais conseguiu ter culturas hortícolas, nem alface, nem morangos, nem fruta sequer, já se dá aqui. Para além desse problema, tem surgido ultimamente, com bastante gravidade, problemas de saúde. Problemas de saúde a nível pulmonar, problemas cardíacos, as pessoas andam extremamente nervosas, não se compreende porque é que, depois de tantas denúncias, de tanto fazer ver ao município de que esta situação está errada, esta central está no local errado, porque é inadmissível construir-se uma central de biomassa com estas dimensões, a escassos metros de habitações que existem aqui há dezenas, algumas até há centenas de anos. As pessoas têm quintas para cultivar,
de onde muitas pessoas retiravam o seu sustento. Inclusivamente tenho vizinhas que até estão habituadas a vender na praça para retirar algum rendimento. Neste momento estão completamente condicionadas, não se consegue ter produtos hortícolas, não se consegue ter frutas. Os animais, os próprios animais, estão a sofrer com problemas a nível oftalmológico. O próprio pasto já não é aquele pasto saudável que era há uns anos atrás. Têm surgido imensas doenças, que os veterinários poderão confirmar. Não há hipótese das pessoas, de uma maneira geral, poderem lavar a roupa e estender no seu estendal, como faziam há uns anos atrás, porque isso é impensável. Tem que pôr a roupa a enxugar em casa. Ora, isto, numa quinta, não tem fundamento, não tem cabimento nenhum. Resumindo, problemas de saúde a todos os níveis, principalmente porque as pessoas andam super nervosas, não se vê resolução depois de tantos sacrifícios, depois de tanto irmos a sessões de Câmara, a assembleias, falar-se no assunto, vários partidos fazerem pressão, os próprios ambientalistas que nos têm ajudado tanto, temos falado imenso no assunto, e, no entanto, a fábrica continua a consumir árvores saudáveis, a emitir ruídos extremamente desagradáveis, noite e dia. Quero salientar isso, porque esta fábrica não para, é contínuo, é noite e dia. Aliás, de noite, parece que até emite mais ruído. Não sei se isto será impressão nossa, mas a verdade é que ninguém consegue dormir. Desde 2019 até ao presente momento, as pessoas nunca mais voltaram a ter uma noite descansada. As pessoas vivem em permanente sobressalto. Tentaram mitigar os ruídos depois de feitos vários estudos acústicos, com umas janelas, umas portas em determinadas habitações, que eles chamam os pontos mais sensíveis. Mas é assim, eles não podem estar a condicionar as pessoas a uma prisão domiciliária. É inadmissível uma coisa destas, porque nós temos propriedades agrícolas, aliás, isto é uma zona agrícola, e nós temos que cuidar dos nossos animais, nós temos que cuidar dos nossos terrenos. Nós não podemos viver numa prisão domiciliária. Portanto, isso não funciona. Ficaram de plantar um cordão arbóreo. Ora, um cordão arbóreo que anda a ser falado desde o fim de 2019. Neste momento é que se lembraram de plantar o cordão arbóreo com árvores de 1 metro e pouco. Quando é que esse cordão arbóreo poderá estar em condições de forma a que possa realmente mitigar o ruído ou as poeiras? Isso é impossível. Portanto, nenhuma das medidas tomadas até agora é eficaz. O que nós pretendemos mesmo é que a trituração vá ser feita num outro local, não aqui ao lado das habitações, porque isto é horrível. É uma tortura diária que não se pode admitir, porque afeta animais, afeta pessoas, afeta o meio ambiente em geral. Quanto à central em si, emite um ruído que não só de noite como de dia não é, por assim dizer, aceitável, porque é uma espécie de, como eu já falei, de uma tortura. Não se consegue estar descansado, porque é aquele ruído constante
que se mete dentro da cabeça, como diz uma vizinha minha, e como ela própria diz, por onde quer que vá, parece que já está sempre a ouvir aquele barulho. Só mesmo vivendo a situação. Talvez seja um pouco difícil para quem está de fora entender esta nossa revolta, mas a verdade é que viver permanentemente com estes ruídos, com estas poeiras, as próprias captações de água, de onde nós tanto regamos e até bebemos, porque trata-se de quintas, não é? Estão contaminadas neste momento. Ao trazerem para cá árvores e tudo o resto, para este, não sei se eu posso chamar estaleiro, não sei que nome se dá a isto, não é? Mas ao haver ali aquele acumulado de biomassa e de árvores vindas não sei de onde, traz bicharadas que nós não tínhamos aqui, porque pessoas, vizinhas minhas, já se queixam que ultimamente têm aparecido determinados insetos, determinados bichinhos que não se viam por aqui e que estão neste momento a aparecer em grande abundância. Várias pessoas se queixam que já têm até determinadas árvores contaminadas exatamente por esses insetos. Portanto, tudo isto, no geral, é poluição. Ou seja, uma central de biomassa não pode estar neste local. É inadmissível, é até caricato como é que as autoridades, como é que as entidades competentes não olham para uma situação destas e não fazem algo para proteger a população. Eu digo mais, para proteger a saúde pública. Porque trata-se da saúde pública. É isso que está aqui em causa. É a qualidade de vida das pessoas. Foi-lhes retirado a qualidade de vida. Foi-lhes retirado o rendimento que tinham. E neste momento parece que está tudo bem para a central, porque eles continuam a laborar como sempre laboraram. E não sei mais o que fazer, porque nós já chegamos ao ponto de entrar com uma ação em tribunal, recentemente, há coisa de um mês atrás, e supunhamos nós que uma providência cautelar nos fosse ajudar, e até ao momento é só entraves, é só burocracias, e a central continua a laborar como se nada se passasse. Basicamente é isto. É este o nosso degredo diário e que creio que deveria ser resolvido o mais rápido possível para que estas pessoas, em geral, tenham uma vida condigna, tenham os seus direitos salvaguardados. Basicamente é isto. Fernanda, muito obrigado pelo seu testemunho. Agora passamos às questões. Uma vez mais, informo os participantes que podem colocar as suas questões no sítio de questões. Já temos aqui algumas perguntas. Eu ia começar por uma questão do Bruno Guilherme, que coloca a seguinte questão: até que ponto as normas de certificação dos pellets levam a que só usem madeira e nada de... ele fala aqui de restantes, eu falaria de sobrantes. Eu passava esta questão talvez ao Oliver, nos pudesse esclarecer relativamente a isto. Sim, claro. Então, existem dois principais tipos de certificação dos pellets. O primeiro é o EN+, que isso basicamente só certifica a qualidade dos pellets.
e maior parte das fábricas em Portugal têm esse tipo de certificação. O outro tipo chama-se o Programa de Biomassa Sustentável, ou Sustainable Biomass Partnership, e é isso que as centrais na Norte da Europa precisam ou procuram. Então, as fábricas de pellets de grande escala normalmente têm esse tipo de certificação também. Mas o problema com esse tipo de certificação é que basicamente foi construída pela indústria própria e também baseia-se no autocontrolo e é completamente sem verificação independente. Então, basicamente, o que os produtores precisam de cumprir para ter esse tipo de certificação é muito pouco e há muitas regras em termos de confidencialidade e assim os números apresentados são são em intervalos muito largos. Por exemplo, eles podem dizer que usam entre 0 e 200 mil toneladas de, por exemplo, a matéria-prima que seja matéria de rolaria de segunda. Isso é que eles normalmente metem. Então, infelizmente, a certificação não ajuda em termos de controle da madeira que está a ser usada e basicamente faz o oposto. A certificação é basicamente uma cortina de fumo que deixa as práticas da indústria a seguir, basicamente. Obrigado pelo esclarecimento. Fátima Coutinho, por um lado, questiona aqui qual é a localização da central de biomassa. A central de biomassa, neste caso, esta em concreto, é no Fundão, e ela também pede se há possibilidade de mais tarde ter acesso a imagens das hortas que sofreram com a construção da central de biomassa ou até mesmo a roupa a secar com as poeiras. Se nos enviar um e-mail para 0@0.ong, eu poderei depois colocar em contacto com a Fernanda para ter acesso a esse tipo de imagens. O António Oliveira coloca também aqui uma questão que percebe-se que a biomassa tem vários aspectos negativos. No entanto, quando se usa uma caldeira a pellets ao invés de uma caldeira a gás natural ou ar-condicionado para efeitos de aquecimento, qual será a diferença em termos de libertação de CO2 desde a sua fonte? Parece-me que esta questão é algo complexo para o nosso webinar, mas se algum dos palestrantes quiser dar alguma chega, poderá fazê-lo. Bom, eu não conheço estudos em Portugal, mas existem no Reino Unido relativamente à queima residencial, que a conclusão é de que a queima residencial de pellets, de lenha, produz efeitos em termos de poluição mais devastadores do que todo o parque automóvel existente no Reino Unido. Portanto, isso dá um pouco a dimensão, se bem que não seja o tema deste webinar, mas dá claramente a dimensão do problema que é a queima residencial em termos de saúde pública. Mas eu não conheço dados relativamente a Portugal, sendo que há estudos feitos quer na Universidade de Coimbra, quer na Universidade de Aveiro, relativamente aos impactos da queima em termos gerais na saúde pública e da queima, e das queimas e queimadas também em termos de poluição. Mas da queima residencial, enfim, não, pelo menos não tenho conhecimento. Paulo, há aqui uma outra questão também do António Oliveira, que ele refere: uma árvore que cresce durante 20 anos vai crescendo e acumulando carbono. No entanto, quando abatida e queimada, essa árvore deixa para trás vários anos onde perdeu folhas, ramos, na altura do abate. Deixa uma grande massa
enterrada sob a forma de raiz. A questão que ele coloca vai no sentido de perceber qual é a diferença entre o carbono acumulado e o que depois vai ser libertado com a queima. Não sei se tens alguma informação relativamente a isto ou não. Não, a maior parte do carbono está acumulado exatamente no solo. A questão que se põe é, quando nós cortamos a árvore, dependendo obviamente também da espécie, geralmente fazemos mobilizações de solo, que acaba por provocar também emissões de carbono consoante a agressividade com que essa mobilização for feita. Mas não tenho dados quantificáveis sobre essa questão. Agora tinha aqui uma questão minha para a Fernanda. A questão que se coloca é o que falta fazer? Será que começa logo numa frágil intervenção por parte das entidades responsáveis? Ou o que acha que está aí a faltar para que o problema possa ser, no mínimo, mitigável, minimizado? É assim, principalmente a trituração. A trituração não pode ser feita neste local. É inadmissível uma coisa destas, porque a trituração toda a gente sabe que levanta poeiras, as máquinas fazem imenso ruído e esta movimentação de caminhões, a atividade em si, aliás, neste momento, não sei se conseguem ter a percepção do que se passa atrás de mim. Eles estão a triturar neste momento. Está a chover, é de noite, eles estão a triturar. É um barulho misturado entre trituração central, portanto, isto é uma miscelânea que não se aguenta. A primeira coisa a fazer aqui é realmente retirar a trituração daqui. Já vai minimizar, já vai haver uma grande diferença de certeza absoluta. Em segundo lugar, todas as obras que a empresa diz que ia fazer a nível de caldeira e isolamentos a nível de acústico, não foi feito nada até agora, porque eles comprometeram-se de comprar painéis acústicos para colocar, para fazer o isolamento, e nós estamos fartos de olhar para lá e não vemos absolutamente nada. Como é óbvio, obras na caldeira nós não conseguimos ver, porque isso é lá dentro. Mas conseguimos ter a percepção de que o ruído mantém-se. Portanto, sejam quais forem as obras que tenham feito, não vieram resolver nada, porque mantém-se a situação igual. Repito, a primeira coisa a fazer é retirar daqui a trituração. E é isso que nós estamos a reivindicar em tribunal. A primeira fase será essa. A segunda será realmente, como diz o Sr. Presidente da Câmara, eles cumprirem com o que prometeram, que é isolar toda a central, principalmente a nível de caldeira, que é o que emite um ruído extremamente desagradável, que é noite e dia, e toda qualquer pessoa que esteja aqui por perto constata isso com a maior das facilidades. Esses serão os nossos objetivos, que espero que se venham a concretizar, para que tenhamos uma convivência minimamente pacífica, porque caso contrário, não sei, estas pessoas, eu já tenho um vizinho internado, um senhor que há 4 anos atrás estava ótimo, o senhor não tinha problemas nenhuns. Assim que começaram estes problemas com a central, o senhor começou a ficar depressivo. Foi uma coisa galopante. Neste momento já está internado, inclusivamente a quinta está à venda, porque a esposa também, entretanto, estar aqui sozinha também não podia estar, foi viver para o centro da cidade, e a quinta está à venda. Tenho um outro vizinho que está com problemas cardíacos, já foi operado,
Tristemente, quando o senhor veio para casa para recuperar, ninguém respeitou, ninguém teve consideração pela saúde do senhor e tem vindo a degradar-se a saúde dele de uma forma muito triste e ele próprio está a entrar em depressão e tenho muito receio que isto fique mais grave ainda, porque pode até haver problemas a nível mentais que podem trazer coisas muito desagradáveis. Tenho outro vizinho com problemas pulmonares, tem bronquite asmática, o senhor vive mesmo ao lado, como o próprio Nuno e Paulo e até o Oliver, também já repararam, já lá estiveram na quinta dele, o senhor sofre imenso dos pulmões e está ali constantemente a levar com aquela poeira toda, com aqueles ruídos, portanto, é impossível viver assim. Isto é indigno. Portanto, terão que retirar a trituração daqui o mais rápido possível e depois isolarem acusticamente a central, como deveria estar logo desde o início, não é? Porque o Sr. Presidente disse-nos que quando eu fiz a minha intervenção na primeira Assembleia em 2019, dia 31 de maio de 2019, garantiu-me a mim e quase que me desmentiu que isto que não fazia tanto barulho assim, que isto não iria fazer barulho, que isto não iria haver poeiras, que iria haver filtros nas chaminés, que iria haver filtros a nível de poeiras dentro do armazém onde seria triturado. Mentira, nada disso foi feito. Eles trituram na rua onde querem lhes apetece, porque os trituradores são móveis. Portanto, é onde lhes apetece é que eles trituram. Eles chegam a ter 3 e 4 trituradores aqui no Parque de Madeiras, a funcionar ao mesmo tempo. É uma coisa abismal. A central não emite ruído. Mentira, é noite e dia. Níveis de 60 decibéis. Chegamos a fazer medições de 60 ou mais decibéis. A própria fiscal da Câmara Municipal, em conjunto comigo, passou noites a fazer medições de ruído que atingiam para mais de 60 decibéis. Eu acho que é inadmissível, não é? Isto é impossível viver assim. Nós temos sobrevivido estes anos todos com uma coisa que acho que a grande maioria das pessoas não acredita que possa existir uma situação destas. Eu acho que é a central que tem a pior localização, se calhar até a nível mundial, porque eu não estou a ver onde é que mais se possa admitir uma coisa destas. Pronto, é isso que eu estava a dizer e repito, a trituração é a primeira coisa a retirar daqui. E depois o isolamento acústico. Eles que façam as obras necessárias e obrigatórias, como é óbvio. Mas é difícil porque as entidades não estão a funcionar da forma que nós esperávamos. Não sei por que motivo, talvez por interesses económicos, não sei. Obrigado, Fernanda. O Euclides Souza tem aqui uma questão que parece-me que poderá ser direcionada para o Paulo. Ele diz o seguinte: até que ponto as medidas obrigatórias de limpeza florestal para prevenção de fogos induzem o problema que aqui foi enunciado? As limpezas que são feitas, enfim, há aqui questões de natureza técnica e obviamente que haverá divergências entre técnicos. Aquilo que são objeto de limpezas, enfim, nós temos que equacionar, são limpezas de extrato herbáceo, extrato arbustivo, e essas, enfim, faria todo sentido que ficassem no local. Os efeitos acabam por ser um fertilizante, né? Daí o facto de não haver resíduos, mas haver efetivamente sobrantes. Os próprios cortes culturais, portanto, em sede de silvicultura, desramações, eventualmente desbastes, sem fins comerciais ou sem valor comercial do ponto de vista, enfim, da sua utilização, nomeadamente postos ou outro tipo de fim, enfim, deveriam ficar também no terreno. O custo
da sua remoção, para além do impacto que tem em termos de fundo de fertilidade dos solos, tem um custo elevadíssimo. Estamos a falar em material de pequenas dimensões, que ao serem retirados levam de facto uma grande quantidade de areia, de sílica, e portanto isto obviamente não é um fator agradável para este tipo de indústria, e daí o tal recurso, como mostrou o Oliver, a troncos. Essas limpezas, enfim, já de si são discutíveis em muitas situações, mas não é este também o tema. Mas de facto é material que deveria ser efetivamente triturado e utilizado como adubo nos próprios terrenos. Inclusive nas próprias faixas de gestão de combustível. Essas faixas deviam ser ocupadas por algum tipo de atividade de natureza, enfim, com o extrato herbáceo, no sentido até de evitar que as invasoras tomem conta desses espaços. Mas não justifica esse tipo de operações a utilização desta matéria-prima para energia. Pode justificar, sim, aquilo que é matéria-prima saída em sede de exploração florestal, portanto, em cortes que venham a ser feitos, cortes finais que venham a ser feitos. Mesmo assim, quer dizer, é importante que toda esta utilização para fins energéticos e aqui dar prevalência à produção de calor seja acompanhada por técnicos qualificados. Esta é, de facto, uma necessidade que nós temos de ter a garantia de que há um acompanhamento técnico permanente deste tipo de saídas. Obviamente, como a Fernanda dizia, quer dizer, o facto esta central acaba por ser um pouco emblemática daquilo que é a estratégia, digamos assim, do governo relativamente a este setor. Eles funcionam assim porque podem funcionar. Eles funcionam assim porque têm respaldo político. As instituições não funcionam porque, obviamente, têm respaldo político. A partir do momento em que haja uma determinação política a dizer que os direitos dos cidadãos têm que ser respeitados, tal como prevê a Constituição, enfim, estas situações, obviamente, serão rapidamente resolvidas. Paulo, obrigado. Eu tinha aqui uma questão para o Oliver. Hoje, atualmente, a Diretiva das Energias Renováveis está em discussão. Está em cima da mesa uma proposta para abandonar a subsidiação da queima de biomassa primária, isto é, aquela biomassa que é retirada diretamente da floresta e é direcionada logo para valorização energética. Achas que pode ser suficiente para aliviar esta procura de pellets para queimar em centrais de biomassa no norte da Europa? Infelizmente não. Em minha opinião, temos que tirar os subsídios todos envolvidos na biomassa, porque as indústrias sempre vão encontrar os loopholes para continuar a fazer o que estão a fazer. E o facto é que a demanda, a procura de madeira destas centrais convertidas é tão grande que vão sempre precisar madeira de qualidade, de rolaria, de troncos. Então, para esta indústria, para a biomassa de escala grande funcionar, é preciso tanto madeira que a certificação, critérios, isso nunca pode, em minha opinião, ajudar a situação, basicamente. Então, para mim, temos que tirar os subsídios todos. Por exemplo, a gente pode queimar a biomassa na casa, isso não é subsidiado. O problema é os subsídios que deixam as centrais e as empresas de energias a comprar pellets a 120 euros por tonelada, 150 euros por tonelada. Isso é que é o problema. E só a tirar os subsídios todos é que vamos aliviar essa situação. Há aqui muitas questões, mas isto vai ser difícil responder a todas. Ana Moreno pergunta aqui como é que é Zero. Como Zero, se nós podemos ter alguma influência a este nível, eu posso referir à Ana Moreno que
Nós, há alguns anos a esta parte, que acompanhamos a questão da queima de biomassa, que acompanhamos a questão da política não só nacional, como também a política europeia na área da bioenergia. Nós vamos fazendo a nossa pressão, nós vamos fazendo os nossos pedidos de informação às entidades competentes, desde que surgiu este problema específico na central de biomassa no Fundão. Nós questionamos a CCDR, nós questionamos o Ministério do Ambiente, nós questionamos a Câmara, obtivemos as informações, voltamos a questionar, mas há muitas falhas na legislação que levam a que isto possa acontecer. Vamos continuar a acompanhar, vamos continuar a pressionar, mas a própria legislação europeia também tem de ser alterada de forma a dar força a que algumas coisas possam ser alteradas. Mas no meio disto há sempre aquela questão que se coloca: será que queimar biomassa para produção de energia pode ser sustentável? Qual é a tua opinião, Paulo? Bruno, depende muito da escala a que estamos a operar. Necessariamente a uma pequena escala, eventualmente de âmbito de freguesia, eventualmente até de âmbito de determinadas unidades industriais, nomeadamente de agroalimentar, como fonte de aquecimento. E, portanto, aqui estamos a falar de taxas de eficiência na ordem dos 80%, pouco mais de 80%, ao contrário daquelas que o próprio Oliver falou há pouco, da produção de energia elétrica, em que estamos a falar por valores abaixo de metade da eficiência para a produção de calor. Depende muito da escala, quer dizer, o nosso grande problema e aquilo que tem impacto efetivamente nos espaços florestais é a utilização em média e larga escala. Média assumindo unidades como a do Fundão, em larga escala aquilo que se passa, por exemplo, em Drax, que o Oliver falou, ou aquilo que se perspectivava também para o Pego, ou eventualmente até aquilo que a Greenvolt faz em Portugal. Todo este é um problema de escala. Neste caso aplica-se o small is beautiful, não é? E, portanto, esta é a regra de ouro para que, de facto, a biomassa possa ser considerada, a biomassa florestal e a biomassa agrícola possam ser consideradas como vantajosas do ponto de vista da produção de energia, sobretudo de energia calorífica. Oliver, eu deixava a mesma questão para ti. Qual é a tua opinião? Sim, estou de acordo com o que o Paulo disse. É sempre uma questão de escala. Para mim, eu gostaria de voltar a essa questão dos subsídios, porque, em minha opinião, são os subsídios que causam o problema. Se não existirão subsídios, o problema seria muito, muito menor. Não havia a central de biomassa no Fundão. O Drax, no Reino Unido, já fechou-se há muitos anos. E nesse caso não havia essa procura tão grande para madeira e para biomassa. Na escala pequena, por exemplo, alguém na sua quinta a aquecer a casa com não sei o que, as acácias que tem que tirar do terreno, isso é uma coisa diferente, mas isso também não é subsidiada e por isso nunca vai causar um problema tão grande. Então, eu penso que as nossas campanhas e o foco têm que pôr muita pressão nesta pergunta dos subsídios. É a coisa-chave aqui neste tema, em minha opinião. Obrigado. Penso que não há assim mais questões que sejam assim muito pertinentes. Eu gostaria de agradecer
aos palestrantes, pela disponibilidade, por toda a informação que aportaram, toda esta discussão, assim como a todos que assistiram, esperando que nos possamos encontrar numa próxima oportunidade. Isto é um tema que continuará a ser acompanhado por todas as organizações, esperando que o futuro seja mais sustentável do que é no dia 2. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada pela oportunidade.